Meus queridos irmãos, eu cumprimento todos que estão conectados conosco, ligados nesse encerramento do primeiro trimestre de 2021. Quero bendizer a Deus pelo Ministério de Educação Cristã, que tem coordenado com tanta valentia, com tanta excelência. Quero bendizer a Deus pela equipe nossa de mídia, que tem feito a diferença nesses dias que nós vivemos. E louvar a Deus de uma maneira geral pela família AD Trindade. Nossos mestres, como somos bons de professores, cada um que ministrou aí uma das 12 lições anteriores, eu louvo a Deus e peço as mais ricas bênçãos sobre a vida de vocês, tá bom? E não teria razão de existir escola se não tivéssemos alunos. Naturalmente que você que acompanha é um apaixonado na escola bíblica dominical, tanto presencial quanto online. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu quero crer que esta será mais uma injeção de cura, de ânimo, de vitamina de Deus para a sua vida. Queridos, nós estamos hoje diante da 13ª lição da escola bíblica dominical. E 28 de março de 2021, encerramos os 3 primeiros meses. Esse trimestre nós tivemos o privilégio de estudar o livro de Esther, a história de Esther. E como esse livro é rico, como é apaixonante, vibrante a história de Esther, os altos e baixos, as ameaças, as dificuldades, que mostram que o povo de Deus não está imune e nem isento aos problemas políticos, econômicos e sociais do contexto em que nós estamos vivendo. E esse livro é uma narrativa maravilhosa, porque fazendo um retrospecto, quando o povo de Deus volta da Babilônia para Jerusalém, ali sob o comando de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, nem todos voltaram. Grande número de judeus ficaram na Babilônia, Babilônia que foi depois dominada pelos persas. E nós estamos aqui no livro de Esther exatamente nesse período. O Império Babilônico já tinha passado, os persas e os medos já dominavam, e foi nesse contexto que nós estudamos a história de Mardoqueu, Mordecai e a nossa querida Hadassa, ou Esther, que tem lições extraordinárias para nós. É um livro que em momento nenhum nós contemplamos nele escrito o nome de Deus, mas é um livro tremendamente direcionado e poderoso, cheio da presença de Deus para a glória do nome do Senhor. Hoje, nessa última lição, nós temos aqui Esther, uma serva de coragem. Olha como que o autor está encerrando essa série de lições aqui. O que ele vem destacar aqui são as qualidades, as virtudes de Esther e que nós vamos aprender. Dentre elas, um destaque especial aqui para a coragem de Esther, para a sabedoria, para a virtude de Esther. O texto que nós lemos aqui, eu quero ler apenas o versículo 17 do capítulo 2, que diz assim: E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na cabeça de Esther, e a fez rainha no lugar de Vasti. Queridos, antes de aprendermos aqui, deixa eu fazer uma inserção interessante. Eu já ouvi vários pregadores destacando a coragem de Vasti, porque ela não cedeu, ela não obedeceu, ela foi honrada. Na verdade, o que o texto demonstra não é esse comportamento. Porque Esther, o tempo todo, ela é submissa ao rei, ela acata as orientações do rei. O rei queria, na verdade, expor a beleza de Vasti, a sua esposa ali, diante dos seus generais e os seus reis confederados. Mas o que o livro de Esther demonstra é que houve um sentimento de rebeldia, houve um espírito de confrontamento à ordem do rei. Tanto é que os conselheiros disseram: olha, rei, se o senhor não fizer nada, as mulheres se insurgirão contra seus esposos e vai ser um caos, né? Porque se a rainha faz,
Todas vão poder fazer. Então, nas entrelinhas, o livro... E Deus não é Deus de injustiça, né, queridos? Ele não ia injustiçar uma mulher nobre, guerreira, valente, se fosse o caso, para colocar Ester. Ele, né, faria de outra maneira. Mas o comportamento de Vasti, a rainha que Ester substituiu, foi um comportamento rebelde, insubmisso, foi um comportamento de confronto à autoridade do rei, o que ocasionou a sua queda e a providência de Deus na vida de Ester e do povo de Deus. Queridos, Ester é uma mulher que tem muitas lições, conforme nós já estudamos aqui. Ela é exemplo. Ela é um exemplo para nós cristãos, ela é um exemplo para a gente que vive numa sociedade corrompida. Ester e Mardoqueu são exemplos para aqueles que militam na vida pública. Como é difícil hoje laborar, labutar e viver no meio público, político e social. Muito difícil, porque a verdade ela é simplesmente anulada, os interesses e as corrupções. Mas o que nós vemos aqui é que tanto Mardoqueu como Ester, eles convivem nesse meio, mas não se corrompem. Eles são fiéis a Deus, eles têm princípios, eles têm valores, porque às vezes... quando o ganho fácil, quando há um benefício, o cristão se corrompe, é injusto, ele é mentiroso. Às vezes ele quer até usar de situações indevidas, salário sem trabalho, cabides de emprego. Isso está errado, não é porque é cristão ou não cristão. Isso não deve existir no nosso meio. E Mardoqueu e Ester são exemplos de que é possível manter valores morais, espirituais e verdades, mesmo vivendo nesse meio. Então nós temos aqui que Ester é um exemplo a ser seguido, não é? E eu louvo a Deus porque a Bíblia, queridos, mesmo num contexto desse aí, de mais de 2 milênios, ela já mostra o valor que Deus dá no ministério feminino. Não é? Deus não esconde quantas vezes ele usou, ele elaborou, ele deu a vitória para o povo dele usando o ministério feminino. Nós temos grandes homens de Deus, mas a Bíblia também lança mão de grandes mulheres de Deus, porque para Deus não tem masculino e feminino, isso é numa dimensão humana. Deus usa aqueles que se dispõem a ser usados por Ele. Então, o ministério feminino, e eu louvo a Deus, abro um parêntese aqui, porque uma grande força da família de Trindade reside na força do ministério feminino. Parabéns, mulheres! Parabéns pelo que vocês são, e eu parabenizo todas vocês aqui no exemplo da pastora Simone, um exemplo de carisma, de graça, discípula de Ester, de Débora, de Maria, de Ruth, de Madalena e quantas outras, Raabe e por aí vai. Então Ester é uma dessas que nos dá belos exemplos. Era uma mulher de uma beleza ímpar, ela tinha uma beleza na época física, porque o rei e o próprio responsável ali pelo processo seletivo, ele vê em Ester alguma coisa diferente. Então, dentro dos conceitos de beleza da época, Hegai, que era o encarregado desse processo ali todo de seleção das mulheres, ele vê em Ester alguma coisa. Ela tinha algo. E esse conceito de beleza, ele varia de cultura para cultura, ele varia de pessoa para pessoa, não existe um estereótipo, essa é bonita, essa é feia, essa é uma beleza, mas dentro dos princípios da época, ela tinha alguma coisa a ser considerada, mas a principal beleza de Ester. Eu acredito que o que Hegai viu, o que o rei viu em Ester, foi um carisma, foi uma graça, foi uma beleza interior, foi o brilho do Espírito Santo nos olhos dessa mulher, porque a Bíblia diz em Provérbios 31:30 que enganosa é a graça, inútil é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor,
essa será louvada, será honrada. Então a gente percebe aqui que o que fez a diferença, a relevância na vida de Esther foi esse temor a Deus que ela demonstra do início até o fim. Isso fez com que Esther tivesse uma história de sucesso. Não foi um sucesso atribuído à sua capacidade, à sua beleza física, mas foi um sucesso na vida de uma mulher que foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, igreja, vamos buscar mais a direção do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Romanos 8,14. Nós não somos filhos de Deus porque carregamos uma Bíblia, porque temos um cartão de membro, porque o cabelo é grande, porque isso, aquilo. Nós somos filhos de Deus porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa! E esse fato de ser guiado pelo Espírito Santo, invariavelmente, sem dúvida, vai nos levar a uma história de sucesso. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Ore de manhã, peça a direção. Espírito Santo, me guie. O que eu devo fazer? Como eu tomo a minha decisão? Coloque toda a sua decisão na direção do Espírito Santo. E ainda Esther, ela fez uma diferença, não apenas para os judeus, para a sua geração, mas ela foi uma mulher que fez uma grande diferença para o mundo. Olha, quantos séculos se passaram e nós estamos aqui estudando a história de Esther, aprendendo com ela. Por quê? Porque Esther, a exemplo de todas essas mulheres que eu já citei aqui, ela teve uma entrega incondicional a Deus. Esther não tinha reservas. Se era para a glória de Deus, se era a direção de Deus, se ela tinha a direção de Deus, ela não titubeava. Esther tinha princípios e valores espirituais. Os exemplos dessa mulher servem para mim, servem para você e servem para todo cristão que quer ter uma história de sucesso. Uma das coisas destacadas nessa lição aqui é a coragem de Esther. Amados, coragem é o oposto de covardia. Eu gosto de entender uma palavra pelo seu antônimo. O contrário de coragem é covardia, é fugir no dia mau, é murmurar, é se acovardar, é não confiar no poder de Deus. Covardia é não enfrentar a oposição que se levanta contra nós. E nós vimos aqui que Esther foi uma mulher de coragem. Coragem não na sua habilidade, não na sua sabedoria, mas Esther é uma mulher que sabia que Deus pode. Era uma mulher que cria que quando Deus se levanta, ninguém fica de pé. Esther nos dá esse exemplo aqui, não é? E nós precisamos aprender com a coragem dessa mulher. Deus era o centro na vida de Esther. E eu quero ministrar na sua vida muita coragem. Coragem para vencer esses dias maus, coragem para superar, para ter uma história de sucesso. Nós precisamos de ser cristocêntricos. Amado, Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Não é a fama, não é a beleza, não é o dinheiro, não é a coroa na cabeça, porque quando ela teve que enfrentar uma situação, ela diz, ainda que eu morra, se morrer, morri. Mas eu vou fazer aquilo que Deus tem para eu fazer. Então, queridos, é tempo da igreja se levantar, colocando Deus no centro da nossa vida e da nossa existência e sermos fortes, corajosos. A coragem demanda força. Nós precisamos sermos fortalecidos no Senhor. Vivemos um tempo de ameaças, esse tempo de pandemia é um tempo do povo de Deus se levantar com coragem, com força e não ficar murmurando, escondidos, mas partirmos crendo que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, e nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos. Como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não produza, que não haja fruto, que não haja colheita, que não haja animal no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. É tempo da igreja se levantar com força,
A nossa força não está na política, a nossa força não está no dinheiro, nem na suntuosidade dos nossos templos. A nossa força está no Senhor. Vamos aprender isso aqui com Esther, porque quando a gente vive assim, a gente não tem medo de sonhar. A gente não tem medo de esperar o melhor de Deus para nós. E Esther foi essa mulher. Uma mulher que não teve medo, mas que ousou esperar em Deus e na sua vontade. Por fim, o autor encerra aqui destacando as virtudes de Esther. E ele diz que Esther era uma mulher virtuosa. E a palavra virtuosa significa digna. Esther era uma mulher admirável pela sua bravura. Bravura é valentia, é coragem, é se colocar de pé nos dias maus. Queridos, Provérbios 24:10 é um texto que eu gosto muito, Provérbios 24:10, porque ele diz assim: se você se mostra fraco no dia da luta, no dia da dificuldade, é porque você é frouxo. Numa outra versão, é porque a sua força é pequena. É no dia da luta, é no dia da guerra que o soldado mostra o seu valor. É tempo da igreja se levantar com bravura admirável, assim como Esther e Mardoqueu, e glorificar a Deus, e pregar a palavra, e fazer culto doméstico, né? Porque precisamos de muita coragem nesses dias. Esther era uma mulher virtuosa. O que é virtude? Virtude é uma qualidade identificada naquelas pessoas que têm princípios morais. Virtude são características de quem tem o caráter de Cristo. Vivemos no mundo de aparência, vivemos no mundo de faz de conta, vivemos no mundo onde a mentira impera. Nossos governantes riem, dizendo que contam mentira e zombam da verdade. Queridos, é tempo da igreja se levantar com a virtude, da coragem, da bravura e da verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E Esther era uma mulher virtuosa, uma mulher digna, uma mulher discreta. Esther era uma mulher respeitável. E a respeitabilidade de Esther não era pela aparência, era o que ela era diante de Deus e dentro de si mesma. E o autor encerra, e eu também encerro aqui essa reflexão: o Senhor muda situações. Deus mudou a história de Esther, Deus mudou a história de Mardoqueu. Amã fez uma forca, e aquela forca era para Mardoqueu. Esther e o povo de Deus estavam com os dias contados. O inimigo quer nos destruir. Ele está andando ao nosso redor, rugindo como leão. O mundo é contra a igreja, assim como as trevas são contrárias à luz. Queridos, não nos enganemos disso, mas o nosso Deus é um Deus que muda situações. O inimigo arma laço, mas quem cai no laço é ele. O inimigo prepara ciladas, mas quem cai na cilada é ele. Ele mira contra nós com as suas armas infernais, mas o alvo dessas armas será ele mesmo e todos os seus seguidores, porque o nosso Deus, ele tem a palavra final e ele muda situações. Eu não tenho dúvida que é tempo da igreja despertar. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levante para a oração, querido. Isso aqui não é jargão. Eu não estou aqui usando jargão de pregador e de pastor. A oração é a arma da igreja. É tempo da igreja orar em casa, se pode ir no templo, orar 24 horas, orar o tempo todo, apresentar às autoridades, à igreja. É tempo da igreja lutar contra essa peste. Precisamos orar. É tempo de pedir para que Deus mude essas situações. É tempo de jejum. O jejum é uma arma poderosíssima. É tempo da igreja se levantar em jejum. Esther determinou 3 dias de jejum para ela e para as secretárias dela. Vamos jejuar, vamos orar. E acima de tudo, uma arma poderosíssima que nós temos é a adoração.
Queridos, enquanto nós adoramos, Deus peleja por nós. Enquanto nós adoramos, Deus luta as nossas guerras. Nós não vamos contra o inimigo olhando o inimigo. Nós vamos contra o inimigo olhando o Senhor dos Exércitos. E esse Deus muda situações. Em nome de Jesus Cristo, como igreja, aprendamos com Esther e façamos a diferença na nossa geração. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Deus te guie.